Estamos de volta, professor Guto Aragão, dando continuidade ao conteúdo hoje, né, atendendo o pedido de uma aluna, sistema digestório, não é isso? No vídeo anterior eu falei um pouquinho da digestão dos alimentos em relação aos nutrientes, absorção, e agora eu comecei no vídeo anterior a anatomia, né? Comecei a falar aqui da anatomia, e aí vamos completar essa questão dessa anatomia. Bom, o íleo, ele é o final do intestino delgado. Ele vai desembocar no intestino grosso. Intestino grosso. Esse intestino grosso ele é formado por algumas partes, sendo a primeira deles o seco, que você pode, por exemplo, ler na bibliografia o secum, C-E-C-U-M, secum, tanto faz, tá? Seco, e aonde, curiosamente, nós vamos encontrar o apêndice, chamado apêndice vermiforme, porque ele é uma tripinha, né? É o apêndice secal, ele é uma tripinha. Amigos, ele é uma tripinha mesmo. Ele lembra a carga de uma caneta. As canetas transparentes que a gente usa para fazer prova, ele lembra uma carga de caneta. Ele é muito fininho, curtinho assim, né? No nosso caso, ele não tem uma função muito importante, né? Ele é para a evolução biológica, ele é chamado de órgão em involução. Correto? A involução dele obrigou o ser humano a adotar hábitos onívoros. Né? Quero lembrar a vocês que a celulose, que é o principal polissacarídeo da natureza, né? Que está presente em todas as paredes celulares, ela não é digerida pelos animais. Os animais precisam ter uma coleção de micróbios, protozoários, bactérias, fungos, para que possam digerir essa celulose. Não é isso? É o que acontece, por exemplo, com o boi, com o cavalo. E esses animais, eles têm um aparelho digestivo muito longo, muito comprido. Por quê? Porque eu preciso aumentar o tempo de residência dessa celulose dentro do aparelho digestório, para que ele possa dar tempo desses micróbios digerirem a celulose. Tá? Então, à medida em que o nosso aparelho digestório começou a encolher, né, com o seco, por exemplo, diminuindo e perdendo a função digestória, a gente foi obrigado a adaptar os hábitos alimentares. Né? Muito cuidado com isso. Não foi o fato de eu aprender a comer de tudo um pouco que fez com que o apêndice fosse reduzido. Ao contrário, senão eu estarei Lamarckiano, né? Eu estarei usando a lei do uso e desuso do Lamarck para explicar a redução do apêndice. Não é isso. O que eu quero dizer é o contrário. A atrofia, a diminuição do apêndice, a diminuição do comprimento do seco, do secum, obrigou a mudança do hábito alimentar. Se nós pegarmos animais herbívoros, eles têm um aparelho digestório muito mais longo. Se nós pegarmos animais exclusivamente carnívoros, eles têm um aparelho digestório muito mais curto, ocupa menos espaço. É mais fácil você digerir proteínas do que digerir celulose. Celulose precisa de ajuda. Proteína não. Proteína você digere bem. Perfeito? Então, o apêndice, pequenininho, curtinho, o seco, e agora nós vamos chamar de cólons. Cólons. Eu vou fazer o seguinte, eu vou numerar. 1, 2 e 3. O 1 é o cólon ascendente. Porque ele sobe no aparelho digestivo. Ele começa aqui e ele sobe, perfeito? Ele começa aqui
e ele sobe, é o cólon ascendente. Agora esse cólon atravessa o abdômen para o lado esquerdo. E ele atravessa a frente do intestino delgado, ó, a frente, tá? Está à frente do intestino delgado. Ele atravessa, então ele passa a se chamar cólon transverso. E aí ele chega do lado de cá e inicia a descida. Né? Cólon descende. Desceu. Lá embaixo ele vai fazer uma curva que a gente vai chamar de alça sigmoide. Virar o reto e o ânus. Reto e ânus. Perfeito? Então eu tenho o seco, aonde inclusive vai haver acúmulo de bactérias, né? As bactérias vão se acumular ali, um acúmulo muito grande de bactérias aqui, mas é lógico que com o trânsito, ou seja, né, o impulsionamento para frente, essas bactérias não ficam paradas ali, elas vão, sobem pelo cólon ascendente, atravessam pelo cólon transverso, desce, cólon descente, alça sigmoide, ou cólon sigmoide, reto e ânus. Meus amigos, ao longo do trato gastrointestinal, né, ao longo do esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, nós temos um conjunto de válvulas, cuja finalidade é impedir o refluxo, é impedir o retorno, ou seja, fazendo com que o peristaltismo, o que é peristaltismo? São os movimentos que impulsionam o bolo alimentar para frente, a comida para frente, tá? Fazendo com que esse peristaltismo seja unidirecional, assim para frente. Óbvio que de vez em quando falha, a pessoa vai vomitar, né, vai regurgitar e tal, mas o processo normal é que essas válvulas impeçam o retorno. Eu vou colocar aqui o nome das principais válvulas. A primeira válvula, ela está na entrada do estômago, do esôfago para o estômago. Tem duas válvulas no esôfago que eu não vou citar o nome, não há necessidade. Mas existe uma importante que é o esfíncter cárdia. Cárdia é uma alusão ao coração, né? Porque o coração está um pouquinho mais acima aqui, né? O esfíncter cárdia está bem aqui assim, na direção aqui do meu dedo. O coração está um pouquinho mais acima, né? O ápice do coração, que aponta para baixo, ele está quase em cima do estômago, né? O diafragma está quase em cima ali. Então é chamada de esfíncter. Esfíncter e válvula é a mesma coisa. Esfíncter cárdia. Qual é a finalidade do esfíncter cárdia? Impedir que o alimento, ao chegar no estômago, volte. Então, ela abre, o alimento passa e ela fecha. E aí o estômago vai processar a digestão, né? O que tem que ser digerido no estômago vai ser digerido no estômago. Quando esse bolo alimentar, vamos começar a dar nome às coisas, quando esse bolo alimentar tem que sair do estômago para o duodeno, ele encontra outra válvula. Essa válvula se chama esfíncter piloro ou piloro, tanto faz. Então, quando o alimento vai para o duodeno, ela abre, o bolo alimentar passa, já deixou de se chamar bolo alimentar, passa a se chamar quimo, e aí o piloro fecha, evitando que haja o retorno, o refluxo desse quimo para dentro do estômago.
Lá no finalzinho, na junção do íleo com o secum, outra válvula. Outra válvula é o esfíncter ileocecal. Ileocecal. Como o que chega ao intestino grosso praticamente ao bolo fecal, ou seja, são as fezes, né? O intestino grosso ele tem uma função de absorver água, não só ele que faz isso, a água também é absorvida no intestino delgado, mas o intestino grosso tem uma importância muito grande de absorção de água, mas ali não tem digestão praticamente de nada, ali não tem absorção de praticamente de nada. Então o que vai acontecer? Esse esfíncter ele impede que o que já seriam fezes retornem para o intestino delgado, correto? Então, essa é a anatomia básica do aparelho digestório, correto? Nós já ouvimos falar por aí das chamadas colostomias, né? Colostomia. O que é a colostomia? A colostomia são desvios que o cirurgião faz, né, no trajeto do intestino. Então, muitas das vezes, um tumor, uma cirurgia qualquer, por onde não pode passar nada agora, não pode passar fezes, né, por causa da contaminação, o que o médico faz? Ele vai lá e faz um desvio. Ele faz um desvio e joga aquele conteúdo para fora com uma bolsinha que fica ali fora, né? Do lado de fora do corpo. É a colostomia. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma serosa. O que é uma serosa? Serosa é um epitélio que envolve órgãos. Né? Nós temos aí serosas e mucosas. A mucosa envolve por dentro. Mucosa é um epitélio que envolve internamente o órgão. Mucosa oral, mucosa gástrica, mucosa entérica, né, do intestino, mucosa vaginal, mucosa anal. Então, mucosa envolve por dentro. Serosa envolve por fora. Então, nós temos aqui uma serosa muito importante chamada de peritônio. Peritônio. Eu vou apagar aqui, meus amigos, para a gente poder entender melhor a função do peritônio. Bom, então eu tenho aqui o peritônio. Quem é o peritônio? O peritônio é uma serosa. Serosa. Que envolve os órgãos abdominais. Então, quando eu corto a barriga para explorar, para ver lá dentro o que tem, eu estou cortando a pele, abaixo da pele eu estou cortando o tecido adiposo, abaixo do tecido adiposo eu estou cortando o músculo, o reto abdominal, o transverso, e aí, depois desse músculo, eu vou encontrar essa serosa chamada peritônio. Eu tenho uma outra serosa também chamada pericárdio, que envolve o coração. Eu tenho uma outra serosa chamada pleura, que envolve os pulmões. Mas o peritônio, eu vou dividir esse peritônio em dois. O peritônio parietal e o peritônio visceral. Amigos, o peritônio parietal é esse que eu acabei de relatar. Quando eu corto o músculo, eu dou de cara com ele. Então ele está envolvendo. Ele forra a cavidade abdominal. Se eu tirar tudo lá de dentro, o peritônio está forrando a cavidade abdominal. Mas existe um outro peritônio
chamado peritônio visceral. Esse peritônio visceral, ele está em contato direto com as vísceras, com o intestino delgado, principalmente o intestino delgado. Esse peritônio visceral, ele vai formar o mesentério. O mesentério é uma parte desse peritônio ricamente vascularizado. O que eu quero dizer com isso? Vasos sanguíneos ali nessa região, muitos vasos sanguíneos, cuja finalidade é exatamente capturar, receber aquilo que foi digerido. Então, os aminoácidos, os monossacarídeos, a água, as vitaminas, os sais minerais vão ser capturados pelos vasos sanguíneos do mesentério, que nada mais é que o nosso peritônio visceral. Então aqui, quando eu abro a barriga de alguém, eu não vejo com essa facilidade os intestinos. Eu vou ver aqui o peritônio, né? Peritônio visceral ou mesentério. Chama a atenção de vocês por quê? Porque no mesentério você vai ter a veia mesentérica inferior, a veia mesentérica superior. Essas veias juntas, e aí eu vou explicar isso no próximo vídeo, elas vão fazer parte do sistema chamado sistema porta-hepático, que é interessantíssimo, é uma coisa assim de Deus, né? Que o arquiteto que constrói tudo isso, ele foi extremamente preciso nessa importante função chamada sistema porta-hepático. Já, no outro vídeo, fique atento que a gente vai ver isso ali, tá bom? Eu já volto.